Bora, nação, para mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos agora aqui analisar a entrevista especial com o Zico, é isso mesmo. Vamos reagir aqui os comentaristas falando tudo sobre o Flamengo, o Zico na expectativa aí da grande final da Copa do Brasil contra o Corinthians, o Mengão pertinho de levantar mais uma taça. Eu gostaria que você, torcedor do Flamengo, da nação, chegasse explodindo o dedo no like, vai aqui embaixo, coloque seu comentário, sua opinião referente à entrevista do Zico, o que você achou interessante e também sobre a partida contra o Corinthians, a grande final da Copa do Brasil. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sino das notificações para você receber todas as informações, notícias do Mengão aí no seu celular e no seu computador. Então bora para mais um vídeo. Créditos eu deixo ao canal da ESPN Brasil, link na descrição do vídeo. Depois dessa informação, desse contexto envolvendo o Atlético Mineiro, eu disse que teremos uma lenda. O nosso telão anuncia, não dá mistério, então eu vou chamar o Cícero Melo, que tem um convidado mais do que especial. Cícero, que isso, hein? Olha que foto, Cícero Melo e Zico. Que maravilha, abraço, Cícero. Grande abraço para você, Felipe, para o Jean Oddi, para os fãs de esporte. Eu estou tendo esse prazer, essa honra de estar, mais uma vez, para mim é sempre uma honra, aqui no CFZ, Centro de Futebol Zico, ao lado dos maiores jogadores que eu vi jogar na minha vida, reconhecidamente, um dos maiores talentos do futebol em toda a história. Hoje, ele foi homenageado, né? Doutor honoris causa no esporte, recebeu um prêmio da Cella International University de Miami, nos Estados Unidos, botou beca, ficou bem de beca, né? Fica melhor com a chuteira, camisa, uniforme em campo, fazendo gols, mas ficou bem também, parabéns pelo prêmio. Até vou pedir para, antes de a gente começar a falar de futebol, que é o nosso forte, né? Mostrar o prêmio aí, ó. Esse aqui é o diploma Arthur Antunes Coimbra, doutor honoris causa no esporte. E tem um troféu também, né? Foi muito bacana a cerimônia, porque nessa cerimônia o que eu achei mais legal é que só estavam os amigos do Zico. E eu, graças a Deus, fui convidado aqui também como um dos amigos do Zico, tanto tempo acompanhando a carreira dele. Então, e essa entrevista exclusiva, quero agradecer muito a você, Zico. Agradecer ao Thiago, filho do Zico, e a todos que permitiram a gente fazer exclusivo com essa lenda do futebol. Zico, vou começar então te dando os parabéns. Obrigado. E falando de futebol, a torcida do Flamengo deve estar em peso vendo você aí. Flamengo em 2 finais da Libertadores da América, né, contra o Atlético Paranaense lá em Guayaquil, e 2 jogos contra o Corinthians para decidir a Copa do Brasil. Como é que você está vendo esse momento do Flamengo com Dorival Júnior fazendo um grande trabalho, né? E esse é o Flamengo que você gosta de ver jogar? Um abraço. Um abraço grande, Cícero, obrigado. É um prazer grande te receber aqui mais uma vez. Um abraço aí pro Felipe, pro Oddi, pro Jean, né? E sempre bom bater um papo sobre futebol. Estou realmente muito feliz, honrado com essa homenagem da Cella, né? Universidade Internacional lá de Miami. Era para eu, o convite foi feito para eu receber lá em Miami, mas infelizmente, devido a meus compromissos, minhas viagens, eu viajo amanhã primeiro para a Itália, depois vou para o Japão e só volto em novembro, então minha agenda estava muito apressada, porque é muito agitada, muitos compromissos aqui no Brasil para cumprir. E lógico. Não, não vai montanha vem não. Fiquei muito honrado deles terem vindo aqui e me feito essa homenagem. Homenagearam também outro preparador físico, homenagearam meu filho Thiago pelo trabalho que ele vem fazendo aqui no centro de futebol. Então, a gente vê um filho sendo homenageado no momento, nos honra bastante, nos orgulha como pai. Quanto à questão do Flamengo, é lógico que é isso que a gente quer ver do Flamengo, e principalmente pelo esforço que o clube fez em trazer grandes jogadores, fazer um grande plantel, ter montado uma estrutura maravilhosa no futebol que oferece aos seus profissionais. Então, isso nos deixa feliz de ver o Flamengo, né? Lógico, está numa situação difícil no Campeonato Brasileiro, e lógico, sem dúvida que é decorrente dessas 3 competições, né? E depois que o time embalou com o Dorival, é lógico que já estava uma diferença grande, essa diferença se mantém, porque o Palmeiras continua vencendo e os outros times conseguiram ultrapassar. Mas Flamengo com o Corinthians, você vê como é que são as coisas, né? O Flamengo vai pegar o Corinthians,
que o Flamengo eliminou na Libertadores, e na final da Libertadores pega o Atlético Paranaense, que ele eliminou na Copa do Brasil. Muita gente não atentou para esse detalhe que você deu. Exatamente. Então, eu sempre acho o seguinte, por mais que você tenha um grande plantel, um plantel melhor, um time melhor, mas final é final, cara. Final, principalmente a de um jogo só. A de um jogo só, você é 0 de erro e você tem que estar todo mundo bem para chegar. Chegando todo mundo bem, sem problemas, não errar, o favoritismo é do Flamengo, né? Mas não é um percentual grande. Agora, na maioria das vezes, em jogos de ida e volta, você pode ver que aquele que tem um plantel melhor, ele normalmente passa. Normalmente é ele que passa. Mas é o tal negócio, né? O que você vai dizer? Flamengo e Corinthians. 2 times aí que estão, inclusive, quase que na mesma colocação também no Campeonato Brasileiro. Corinthians teve um altos e baixos, acertou agora. Uma motivação muito grande. Um time acostumado a grandes decisões. O Flamengo também. Então, eu acho que está tudo igual. Eu estou feliz de ver o Flamengo jogando como está jogando, né, desde a chegada do Dorival, que não foi fácil a chegada dele, né? Ele chegou levando uma cipuada boa, mas com calma, com tranquilidade, acertou tudo ali, e hoje o Flamengo é o que é. Então, tem que seguir sempre aquele ditado, quem muito quer, pouco tem. Vamos botar no papo também o nosso time lá em São Paulo, o Felipe e o Jean estão querendo fazer perguntas para você também. Com você, Felipe. Valeu. Jean, por favor, temos simplesmente Zico conosco, comece. Pois é, uma honra recebê-lo aqui de novo, né, Zico? A gente falava muito na época do nosso saudoso Rodrigo Rodrigues, né, no que era o Futebol na Veia, então muito legal te ter de novo aqui com a gente nesse final de tarde. Zico, eu queria saber o seguinte, sobre o Dorival Júnior, você acabou de elogiar muito o trabalho dele e acho que não existe outra possibilidade de olhar para o trabalho dele. Acontece que tem muita gente que discute sobre a tal renovação. Porque, pelo trabalho que ele faz, o lógico até seria você já renovar, antecipar a renovação olhando para 2023. Mas a gente sabe como funcionam as coisas no futebol brasileiro, né? Se de repente ele perde os títulos, ou principalmente a Libertadores, né? Títulos em qual é favorito, de repente a pressão vai acabar fazendo com que, né, o Flamengo precise demiti-lo e tal, e aí tem cláusula de rescisão. Por outro lado, tem quem defenda que a renovação dá a confiança para o treinador, mostra para o elenco que aquele é o técnico e que teria um impacto positivo nessas duas decisões. Eu queria saber a sua opinião a respeito disso, Zico. No Flamengo, a minha opinião é que deveriam ser essa renovação existir logo, porque não é o fato de você ganhar ou perder a decisão que isso possa interferir. Você estar na decisão já é motivo de um trabalho muito bem feito. Será que agora a gente, nem chegar na decisão, isso conta muito? Você tem que ganhar sempre? Então, eu acho que não. Eu acho que ele fez um trabalho por merecimento, né? Porque eu acho, você vê como é que são as coisas. Naquele período que ele saiu, ele tinha tudo aquilo para continuar naquele outro ano. E como mudou a diretoria, eles tiveram a opção pelo Abel. E logo depois mudaram para o Jorge Jesus. Mas o Dorival ali deveria ter tido toda a chance de uma renovação. E quem sabe se até tudo aquilo que o Jorge Jesus conseguiu, o Dorival não poderia ter conseguido. Se ele segue em frente com tudo aquilo que o Flamengo fez. Então ele está demonstrando agora, mais uma vez, a sua capacidade. Quer dizer, ele teve num Santos maravilhoso, que todo mundo elogiava, com o Neymar, com o Ganso, com a chegada depois do Robinho, ganhou Copa do Brasil, o Campeonato Paulista, salvou diversos times de rebaixamento, quer dizer, ganhou alguns títulos regionais. Então, cara, é um cara que está à espera, né, de uma situação, de um clube um momento como esse do Flamengo, para, sem dúvida, alcançar títulos mais importantes que outros já tiveram
a chance de fazer isso. E eu estou torcendo muito por ele, porque eu gosto muito dele. É um cara sensacional, um cara justo, um cara correto, um cara que foi o líder de um time campeão em Santa Catarina, que o meu irmão Edu era técnico, Joinville. Então, gente boa, a gente torce sempre por um final feliz. Ô Zico, eu queria pegar a questão do o Flamengo do Zico, anos 80, em relação a esses últimos anos do Flamengo atual. Porque comparar alguém ao Zico em contexto de Flamengo é pecado. A gente fala, o torcedor não gosta, Zico. Mas falando sobre time, se nos anos 80 o Flamengo do Zico, que tinha grandes jogadores também, era do Zico, o atual tem um símbolo? Para você, esse time atual, e aí voltando até 2019, jogadores que saíram, técnicos, por exemplo, Jesus... Dá para dizer que tem um símbolo? O Gabigol é o símbolo desse Flamengo? Ou é a bola do Arrascaeta? Você define, você consegue, nem que seja da questão do gosto pessoal do Zico. Tem um representante que seja a imagem desse Flamengo, assim como você foi nos anos 80, Zico? Eu acho que a minha imagem não veio só dos anos 80. A minha imagem veio desde que eu tinha 14 anos lá no Flamengo. Então isso foi aumentando, talvez isso possa gerar uma facilidade maior para ter tudo isso que aconteceu em toda a minha época. Quer dizer, só tinha eu praticamente daquele time todo que cheguei lá com 14 anos. Então isso talvez tenha dado um significado maior, coisa que não tem isso hoje. O Flamengo, sem dúvida de hoje, que é um timaço desde 2018, quer dizer, o símbolo do artilheiro, do batedor de recorde, o símbolo das conquistas todas, claro, tem toda a justiça por ser mais o Gabigol. O Arrascaeta é um cara que está chegando lá e tal, e é um jogador realmente fenomenal e que eu sou admirador dele. Mas eu acho que a ligação com o Flamengo, minha, eu acho que não é só por causa daquelas conquistas, é a ligação de toda uma carreira que eu fiz dentro do Flamengo, porque foi o único clube que eu joguei. O próprio Gabigol, ele veio do Santos. Então, quer dizer, o torcedor tem esse entendimento a respeito do Zico, que começou com 14 anos de idade e terminou a carreira dentro do Flamengo. Então eu acho que isso é que tem um peso maior. Ô Zico, ninguém como você, quantos gols você fez na carreira? Eu fiz 831 contando a base. Quase 1000 gols. Então ninguém melhor do que você para falar de um outro artilheiro que está despontando, virou aí xodó da torcida rubro-negra, que é o Pedro, convocado para a seleção. Está igualado com você em gols na Libertadores da América, 16 gols na Libertadores, pode até te ultrapassar, não sei como é que você fica nessa torcida para ele passar ou não, mas o que você pode falar do Pedro? Essa convocação dele, você acha que ele garante uma vaga na Copa e é o 9 que a seleção tem que ter na Copa, se você fosse treinador? A gente tem que voltar um pouco, porque o Pedro, ele foi convocado já pelo Tite, mas infelizmente ele teve uma contusão. Depois, por causa dessa contusão, ele levou tempo e tal para se recuperar. O Flamengo estava num momento maravilhoso com o Bruno Henrique, o Gabigol, o time se entendendo bem. Então eu acho que o grande mérito do Gabigol é a paciência do Pedro, é a paciência que ele teve de se preparar bem e esperar a oportunidade. E essa oportunidade, quando apareceu, da fixação dele no time, ele tá demonstrando aí. Eu conheço ele já há bastante tempo, né? E ele sempre um jogador que é um centroavante que nós não temos no Brasil, com as mesmas características, mas ele não é só aquele centroavante que fica lá esperando para empurrar a bola para dentro do gol. Ele vem, ele arma, ele protege, ele abre espaço para quem vem de trás. E eu acho que isso tudo ele está tendo essa facilidade, a felicidade, aliás, de ajudar o time. E torço para que ele faça lá 2, 3 gols. Números são feitos para serem batidos. Eu quero ver a torcida do Flamengo feliz. A torcida do Flamengo, que para mim é sempre o maior patrimônio, sabe, sempre que me ajudou, que teve do meu lado, eu quero vê-la feliz. Ela vendo feliz é o quê?
É o Pedro, é o Gabigol, é o Arrascaeta, batendo o número de gols, batendo recorde, conquistando. Isso é que é importante. O que nós já fizemos, eles estão aproveitando agora. O que é? Triplicar a torcida do Flamengo. O Flamengo hoje é uma nação. A gente, na época, era torcedor só no Rio de Janeiro. Então, hoje é o Brasil inteiro. Então, eles estão sabendo usufruir disso. E isso ninguém vai poder fazer mais. Entendeu? Verdade. Só vai ter que dar seguimento. Então, aquela geração, ela fez isso. Aquela geração, em 6 anos, ganhou mais títulos do que o Flamengo havia ganho em toda a sua história. Eu joguei em São Paulo, em 71, pelo time do Flamengo. Não tinha um gato pingado do torcedor do Flamengo lá. Se não fosse um ônibus da torcida do Rio, não tinha ninguém. Então, hoje, o Flamengo lota um estádio em São Paulo. Então, tu quer mais felicidade do que essa? Não tem, cara, não tem. Então, o nosso trabalho foi feito e muito bem feito. Felipe e Jean, imagina se o Pedro jogasse ao lado do Zico, o que ele não faria de gols a mais, hein? Sem dúvida. Ele tá bem servido, é verdade, mas a gente tá falando do Zico. Posso furar a fila, Jean? Vai lá, por favor. Ô, Zico, a gente sabe como seleção brasileira, futebol, DNA do Brasil, o futebol é cruel, o brasileiro é resultadista, mas até pela experiência da Copa de 82, que talvez seja a máxima expressão da saudação, a reverência a um time que não foi campeão e até hoje é idolatrado, eu queria fazer a conexão com o momento atual. Nos últimos anos a gente ouviu, não se produzem mais jogadores como antes e tudo mais, mas nesse momento está havendo um elo entre torcida e jogadores pelo futebol, entre aspas, arte, bonito, que eles apresentam também em clubes, e por uma certa mobilização que a gente vê deles. Parecem jogadores muito conectados. E a gente pega o episódio do Vini Júnior, lamentável, desprezível, em que toda a seleção se mobilizou, entrou no jogo, estava com ele. Você acha que essa é uma geração diferente pela bola e por uma conexão que a sua geração tinha com a torcida e que as últimas talvez não tiveram, Zico? Sem dúvida, eu acho que tudo muda, e eu acho que não é a falta de conexão com a torcida por culpa deles, é porque eles saem muito cedo dos seus clubes, jogam muito poucos, tem jogador que sai e não joga nem no titular do seu time aqui no Brasil. A gente tem que parabenizar primeiro as categorias de base dessas equipes por formar tão bem tantos jogadores. Agora, hoje todo mundo fala do Vinícius Júnior, mas há 2 anos atrás ninguém falava nele. E ele teve resiliência, ele teve paciência para poder jogar em time B do Real Madrid, ser criticado muitas vezes e procurar melhorar, procurar acreditar no potencial dele, estar bem, sempre treinando, porque a hora que apareceu uma oportunidade real, ele deu conta do recado e hoje é uma das grandes esperanças da seleção brasileira. Então eu acho que tem que ter isso também, tem que ter essa paciência do próprio jogador, que às vezes sai cedo, vai lá para fora, alguns têm dificuldade, falta da família, não quer aceitar uma segunda divisão, não quer aceitar uma reserva, e por sair cedo, eles acabam perdendo a conexão com o torcedor do time local. E isso, as discussões de bares hoje, quando se fala em seleção, não existem mais. Você não diz, o jogador do meu time jogou melhor do que o seu, porque eles não estão jogando aqui. Então esse é um grande problema que não é culpa deles. Na nossa época, a seleção jogava toda no Brasil e você vê que na Copa do Mundo, né, aquele time formado pelo Tele só tinha 2 jogadores que jogavam fora, que vieram só para a Copa do Mundo. Durante a preparação, os 3 anos, 80, 81, 82, até a Copa do Mundo, não veio um jogador de fora na seleção do Tele, jogava tudo aqui. Então, havia aquele entendimento, aquele conhecimento de você torcer. A gente ia jogar torcedor em qualquer lugar, não era fácil, por causa disso. Hoje não, o pessoal torce, mas amanhã ele sabe que o cara vai pegar um avião e vai embora para jogar lá pelos times da Europa. Então essa identificação com o time brasileiro, ela perdeu-se.
E a gente tem que também entender isso, o porquê de hoje o torcedor não tá tão ligado na seleção brasileira. Depende da preferência do treinador de como quer utilizá-lo. Porque o Tite, a gente sabe bem, eu acho que, eu posso estar enganado, minha memória falhar, mas dos times que ele dirigiu, ele acho que de centroavante com a característica do Pedro, que eu me lembre, foi só o Guerreiro. A melhor é o que eu acho do Everton Ribeiro, quando o Paulo Souza veio. O Everton Ribeiro era o melhor cara pelo lado direito, ganhou tudo pelo lado direito, foi melhor em campo e tudo, ganhou prêmio de tudo que é lado. Aí ele que tem que ir para o lado esquerdo e você botar outro do lado direito, eu não aceito isso, eu não acho que isso seja certo. Zico, queria te agradecer demais, estamos em cima da hora para fechar o programa, foi muito bacana te ter aqui. Eu falo muito, né? Não, fala muito e fala bem. Quando é que é o Jogo das Estrelas? O jogo é 28, mas não sei o local ainda. 28 de dezembro, tomara que seja no Maracanã. Mas eu vou jogar. Vai jogar, voltando então? Então tem gol de Zico no Maracanã novamente. Muito obrigado, parabéns pela homenagem todos vocês. E pela atenção de sempre com os caras. É isso aí, nação. Então, hein? Coloca aí sua opinião nos comentários. Deixa o seu like no vídeo. E, nação, escreve aí nos comentários o que você acha referente à final da Copa do Brasil. O Flamengo está se preparando também para a final da Libertadores, né? Então, Copa do Brasil é um objetivo do Flamengo, porque o Campeonato Brasileiro já ficou difícil. Escreve aí nos comentários o que você acha. O Flamengo vence. A primeira partida vai ser fora de casa, na arena do Neoquímica Arena, na casa do Corinthians. O que você acha? O Flamengo já vence fora de casa? Escreve aí nos comentários aí. E um abraço pro nosso Zico, que deu essa entrevista aí. Muito bacana essa entrevista pra ESPN. Nos vemos no próximo vídeo.